Boa galera, tudo certo? Então chegamos em outubro, mês de Halloween, mês de falar de filme de terror. Então vamos começar o especial de Halloween aqui da página, que vão ser videozinhos diários que eu vou postar falando sobre filmes de terror ou filmes que influenciam o cinema de horror ao longo dos anos, pra gente bater um papo e discutir e se divertir falando desses filmes, falando de como o terror ele meio que nasce no cinema e chega no que a gente está acostumado a ver hoje em dia, filmes de subgêneros, de segmentos, de épocas diferentes. E essa primeira semaninha ela vai ser voltada mais para filmes mais antigos, filmes que são as raízes do cinema de terror. Muitos deles já estão em domínio público, então você consegue encontrar até no YouTube para assistir. E acho que nada mais justo que a gente começar pelo começo e começar falando do que é considerado o primeiro filme de terror da história, que é O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920. Né? Isso em termos de longa-metragem, porque desde o século XVIII existem curtas-metragens que são voltados para a temática do terror, então que trazem bonecos e manequins para simular decapitações e trazem também atores maquiados e fantasiados para interpretar demônios e criaturas e tudo mais. Só que daí, falando de longa-metragem, a gente fala do Dr. Caligari, que vai marcar também o início de um movimento que antecede o cinema de terror, mas que ele vai se tornar muito influente, né, que é o expressionismo alemão. E qual que foi a desse movimento? Ele surge numa Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, então é uma Alemanha muito abalada, muito devastada, e tá esbagaçada mesmo, né? Tá tipo crise social, crise política, recessão econômica, e tá isolada do resto do mundo, tanto comercialmente quanto também artisticamente. E em termos de cinema, né, isso faz com que os estúdios alemães da época, né, dos anos de 1910, 1920, eles se unam e formem um grande conglomerado para incentivar os cineastas alemães a produzirem obras locais, né? Isso para dar algum entretenimento para a população que estava bem devastada e tava pairando um baita pessimismo lá na época. E aí nasce o expressionismo alemão, nascem os filmes desse movimento, e são filmes que vão trazer algumas características bem marcantes. Né? Primeiro, com relação ao visual, porque muitos desses filmes, como eles vêm diretamente do teatro, eles vão usar várias pinturas e fundos, né, de cenário pintados que seguem um estilo meio gótico, então que tipo vão trazer muitas formas tortas, formas dismorfes assim, que causam um certo desconforto mesmo em quem assiste, né? Uma sensação de que tipo, cara, tem alguma parada errada aí. E, e eles vão trazer também histórias que vão abordar justamente esse pessimismo que estava pairando na sociedade. Então são histórias que vão falar de loucura, histórias que vão falar da maldade, maldade humana e a maldade personificada em algum monstro ou alguma criatura ou algo do tipo. E que justamente, né, quando a gente pega esse visual que tende para um surrealismo e mistura isso com uma história que tem um ar mais pessimista, um ar mais desesperançoso, esses filmes eles acabam tipo trazendo uma ideia de pesadelo, né? Que é a ideia do que a população estava vivendo na época. É uma ideia, tipo, tá vivendo o mesmo pesadelo, não sabe o que vai ser do futuro. Então, mesmo sendo filmes mudos, preto e branco, e de 100 anos atrás, eles dá para perceber bem essas características nele. É muito legal. E o Gabinete do Dr. Caligari, ele tá disponível no YouTube, se você quiser assistir. Ele é um filminho bem bacaninha, tipo, dá pra perceber que a história dele, assim, ele é interessante e que vários filmes de hoje em dia, tipo, estão reciclando essa história. E então dá pra ver que, tipo, que ele continua bastante influente. E o expressionismo alemão como um todo, ele é, assim, bastante importante não só pro terror, mas ele influencia muito a ficção científica também. E tanto que amanhã a gente vai continuar falando um pouquinho dele. Vamos trazer aqui um outro filme de expressionismo alemão, que é muito marcante, muito importante também para esse papo. Mas diz aí, você já assistiu o Dr. Caligari? Vai lá procurar para assistir. Se você for lá assistir, fala aqui depois o que você achou. E se quiser falar um pouquinho sobre expressionismo alemão também, ou sobre qualquer outra coisa, fique à vontade para deixar um comentário. E fica ligadão aí que amanhã a gente continua o nosso papo então. Valeu!